Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, meu nome é Kátia Maria, sou da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo e ministra da Palavra e Informação pela nossa paróquia São José e São Gabriel Passionista. A palavra que vamos refletir hoje, dia 20 de outubro de 2021, se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvidas e não deixaria forçar a sua casa. Estais, pois, preparado, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar o seu tempo e a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier. Em verdade vos digo, lhes confiará todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o anúncio do Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A gente pensa, né, nessa palavra de hoje que ela é um pouco dura, né? A primeiro momento a gente assusta. Mas Jesus está dizendo nada mais do que a verdade, a realidade, né, das coisas. E se soubéssemos né, que o ladrão viria, ou se soubéssemos que alguma coisa ia acontecer, a gente mudaria o rumo das coisas, não é verdade? Mas como a gente não sabe, nós somos pegos de surpresa. Mas Jesus chama a nossa atenção aqui, como chamou naquela época dos discípulos e de quem o seguia, que na verdade a gente sabe o que é preciso fazer. Né? Ele nos ensina que é preciso seguir aquilo que é a vontade de Deus, como o próprio Cristo veio nos ensinar aqui, né? Ao caminhar conosco, ele foi demonstrando como que deveria ser o verdadeiro servo de Deus, como deveria ser aquele que está se preparando para viver a vida eterna, né? Viver na graça de Deus. Sabemos a resposta. O que precisamos é colocá-la em prática, né? Porque se a gente toma ciência disso, nós vamos começar a viver como Jesus viveu, fazer as opções corretas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E isso é o que é estar preparado. Nós vamos ver que nas narrativas do Evangelho vão estar sempre essas colocações, né, como as virgens com as lâmpadas, né, de você estar preparado. Como nós cristãos devemos estar preparados? É vivendo essa palavra que o próprio Cristo nos traz, quando ele nos diz aqui, né?
Sabeis, porém, isto: se o Senhor soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar sua casa. Estais, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Como não sabemos o momento, nós precisamos estar sempre prontos. E como que estamos sempre prontos? Vivendo a palavra, vivendo o Evangelho no nosso dia a dia. Buscando através da palavra do Evangelho e da vivência do Cristo entre nós, as formas de viver e de ser realmente um cristão preparado para o momento do encontro com o Senhor. Se a gente pensa nisso como uma proposta e uma realidade nossa, nós vamos entender que é preciso fazer isso todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, nos pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes. Estarmos preparados é vivermos basicamente aquilo que o Evangelho nos ensina. É o amor, é o perdão, é a caridade, é professar a nossa fé com a nossa vivência, é transmitir esse Cristo para todos aqueles que ainda não o conhecem e que não o sentem. Mas é a partir de nós, da nossa vivência, do nosso ser, trazermos essa presença do Cristo para todos. Se buscamos estar preparados, sempre nós vamos fazer aquilo que o Evangelho nos pede. E se Ele nos pede esse amor, essa partilha, essa vivência, nós precisamos fazer isso com um amor verdadeiro, para sermos verdadeiramente provas desse amor de Deus, dessa presença do Cristo em nós. Então hoje o Evangelho nos chama a atenção para isso. Precisamos sempre estarmos prontos. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. É preciso estarmos prontos. E como vamos estar prontos? Nos preparando com a nossa vida diária, com a vivência do Evangelho. Através da oração, da ação, através de viver aquilo que o Evangelho nos ensina, que são as palavras do próprio Cristo, nos ensinando qual caminho seguir. É fazer as opções corretas, é buscar o caminho correto, é fazer aquilo que precisa ser feito da forma correta, É viver a lei do Evangelho no nosso dia a dia. Não sabemos o dia nem a hora, mas a gente pode estar preparado para que quando isso aconteça, nós estamos com tudo aquilo que precisamos para a nossa nova caminhada. Que possamos nas nossas orações pedir a Deus a força para que todos os dias consigamos fazer essa opção de estarmos preparados segundo o Evangelho de Cristo. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.